Eu lhe dou as boas-vindas ao Reset Mental. Eu sou a Regina Gianetti e muita gente me conhece pelo podcast Autoconsciente, do qual eu sou autora. Afinal, já são mais de 150 episódios, né? Eu comecei a fazer o podcast de uma maneira quase artesanal, para divulgar a ideia de levar uma vida com mais autoconsciência e compartilhar a minha experiência com práticas de autogerenciamento para que os ouvintes se sentissem melhor ao terminar um episódio. Olha, eu não imaginava o tamanho que o Autoconsciente teria um dia. Ele foi até premiado em 2020. Ficou entre os 3 melhores podcasts brasileiros pelo prêmio IBEST. O podcast foi cada vez mais refletindo a minha trajetória pessoal de expansão de consciência. Ele foi evoluindo para temas mais profundos e as pessoas se identificaram com esses temas e situações que eu trazia. Isso fortaleceu em mim a convicção de como cultivar a vida interior é necessário. Todos nós precisamos. As pessoas querem ter uma vida interior, querem saber lidar com seus pensamentos e emoções, querem entender melhor a si mesmas, mas não sabem como. Agora, eu e você vamos preparar o terreno para cultivar isso de uma forma prática. Aqui no Reset Mental, por meio de uma série de vídeos gratuitos, vamos realizar juntos um retiro virtual ou digital, como você quiser chamar. Por que retiro? Porque este é um momento para você se retirar da correria de sempre e dar atenção para você mesmo. Esta semana vai ser repleta de trocas e experiências. Você vai aprender como organizar a sua mente para sair do ciclo de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que gera ansiedade e insatisfação com você mesmo. Será como fazer um reset em hábitos, em modos de funcionar na vida. Um reset na sua mente, para que você possa, principalmente, descobrir como ter uma rotina mais efetiva, direcionando sua energia mental para o que realmente importa. O caos que a gente vê fora está dentro de nós, na nossa mente. Se a mente é uma casa, como a gente começa a botar ordem na casa? Com uma boa faxina, uma boa limpeza. Essa é a proposta do Reset Mental, para que no futuro próximo uma nova realidade possa se construir. O Reset Mental vai ajudar você a ter mais clareza de como está usando sua energia mental e direcioná-la para essa rotina mais efetiva, com foco no que realmente importa, todos os dias. Esse é também o passo fundamental para que você vá ainda mais longe, como eu fiz. Você vai entender definitivamente que neste mundo de resultados imediatos, aceleração, avalanche de informações, múltiplas demandas, pressões, impaciência e tudo mais, que são pertencentes ao contexto, a vida se torna caótica muito por conta da atenção dispersa, fragmentada, que a gente não sabe como direcionar adequadamente. Quando falamos em desenvolvimento por meio da autoconsciência, a consciência de nós mesmos, é preciso entender que a atenção é um recurso precioso. Eu aprendi que aquilo a que nós damos atenção, nós damos poder. Nós deixamos a nossa atenção ser capturada por tantas coisas que não são importantes. Nos perdemos no mar de informações e estímulos e fatos e boatos. Perdemos tempo com o que não agrega, por não termos consciência do quanto a energia mental é preciosa. Ser mais efetivos nos nossos afazeres e ter uma vida mais em equilíbrio é possível e pode ser mais simples do que parece. As emoções são como as ondas do mar. Elas surgem de repente, mobilizam a energia por algum tempo e se dissipam. Se a gente não ampliar os nossos pensamentos, as emoções com os nossos pensamentos, em algum momento elas diminuem. Esse foi um dos muitos ensinamentos que eu aprendi com a Regina durante o curso que eu realizei com ela e que hoje fazem parte da minha vida em momentos de ansiedade, momentos de pensamento repetitivo. Eu sempre volto para as técnicas que aprendi, para as anotações que eu fiz e sigo nesse caminho, com certeza tendo o Mindfulness como um aliado para me manter mais em paz comigo mesma. Eu vou compartilhar isso com você de uma forma didática e prática nos próximos dias, para você transformar a sua vida de dentro para fora.
é o início da vida interior já acontecendo. Este é um caminho sem volta, porque tudo que a gente aprende não dá para desaprender. Gerenciar os pensamentos e as emoções. Mesmo diante de todas as incertezas e imprevisibilidades do nosso cenário como seres humanos, cada um de acordo com a sua fase de evolução, eu asseguro que você está diante de uma grande oportunidade de mudar para o seu próprio bem-estar, a forma como lida com o que acontece aqui e agora. Com pequenas atitudes, é possível sair do caos mental em que vivemos. O impacto dessas transformações acontece primeiro na sua própria vida e no seu bem-estar, e repercute nos familiares, nas pessoas mais próximas, no modo como você se relaciona com elas. Muitos dos meus alunos e alunas compartilham comigo o impacto das mudanças nas vidas deles. Aos poucos, eu vou compartilhar alguns desses testemunhos com você. São sobre um despertar que é possível para qualquer pessoa. Você vai vivenciar isso por meio dos 3 vídeos deste evento e dos encontros que nós teremos ao vivo. Eu imagino quantos afazeres você tem no seu dia e vou ser o mais objetiva possível, com vídeos curtos e a intenção de compartilhar atitudes para o seu dia a dia. Então escolha um horário em que você possa direcionar a sua atenção para você mesmo. E muito importante, não perca nenhuma das aulas. Elas serão evolutivas. O conteúdo que eu vou compartilhar aqui é o que os meus alunos conhecem no meu curso pago. Um outro ponto importante é que nas últimas semanas foi realizada uma pesquisa para o levantamento das principais e mais frequentes perguntas que as pessoas me fazem. Então os vídeos e os nossos encontros ao vivo foram criados de acordo com as suas dúvidas, dificuldades e anseios. Tenha certeza de que eu me dediquei bastante para que ao final desses 4 dias você tenha uma nova visão sobre a forma como lida com a sua mente. A minha intenção é que você tenha uma vida mais efetiva daqui para frente, direcionando a sua energia mental para o que realmente importa. Ok, Regina, e como o reset mental vai funcionar? Preste bastante atenção para você já ir se organizando e não perder nada. Vai ser assim. Nos dias 2, 3 e 4 de julho, eu vou liberar as aulas às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Também nos dias 2 e 4, teremos um encontro à noite, às 20 horas, com práticas que permitirão a você vivenciar e exercitar o que aprendeu no vídeo anterior. No domingo, dia 7, nós vamos ter um último encontro ao vivo às 20 horas para uma prática especial. Esses encontros são super importantes, tá? Pois eu vou trazer práticas do meu desenvolvimento para fazermos juntos. E ao final do terceiro encontro, eu vou lhe apresentar algo novo, inédito nos meus podcasts e conteúdos. Mas esse é um papo apenas para o último dia. Por agora, eu convido você a tirar uma foto dessa aula e compartilhar nos stories. Desse modo, o nosso movimento para o direcionamento da energia mental de forma mais efetiva vai poder alcançar mais e mais pessoas. O que é bom para você pode ser bom para muito mais outras pessoas também, né? E claro, eu vou selecionar alguns que me marcaram no @regina.giannetti para compartilhar na minha página. Assim como no podcast, o meu principal objetivo com o Reset Mental é proporcionar a você uma experiência única para que você saia dela melhor do que entrou. Bom, antes de fato darmos início a esse retiro digital, eu gostaria de lhe contar a minha trajetória pessoal com esse assunto. Assim como muitos de vocês, eu também vivi momentos de muita confusão mental, ansiedade e insatisfação comigo mesma. 2013 foi o auge de uma crise pessoal. Naquela época eu me percebia muito dispersa, sem foco, sentia que o tempo escorria pelos meus dedos. Tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo e muitas eu começava e nem terminava. Tudo isso me deixava muito frustrada, né? Eu cometia erros, especialmente no trabalho, que me faziam sentir muito mal. E para piorar, eu não dormia bem, vivia cansada. Sentia que fazia muito e realizava pouco. Tinha muitos pensamentos de autocrítica e insuficiência. Eu sabia que precisava fazer algo para pacificar a minha mente e disciplinar a minha atenção, mas eu não sabia o que e muito menos por onde começar. Foi então que nas minhas buscas por respostas, eu encontrei alguns livros que abriram os meus olhos para a importância da atenção e o que a ciência dizia sobre a generalizada dificuldade de gerenciar a energia mental e a ansiedade que isso acarreta.
Foi nesses livros que eu li pela primeira vez a palavra mindfulness. Mindfulness, que a gente poderia traduzir como atenção plena ou autoconsciência. É uma prática de colocar a atenção no momento presente, com plena consciência do que estamos vivenciando ou fazendo, sem julgamento. Eu comecei a fazer essas práticas de mindfulness com o apoio de livros. E comecei a perceber que isso estava fazendo uma diferença significativa na minha vida. Através da atenção plena, comecei a desenvolver uma maior autoconsciência e a me sentir mais no domínio da minha mente e das minhas emoções. Com o tempo, praticar mindfulness me tornou uma pessoa mais disciplinada, organizada e capaz de aproveitar melhor o meu tempo. Eu passei a direcionar o meu poder de intenção para o que realmente importava, sem me perder com distrações. Aprendi a observar os meus pensamentos como simples fenômenos mentais, sem me identificar com eles, nem levá-los tão a sério. Mais tranquila, eu já não tinha os pensamentos negativos, autocríticos e ansiosos que me consumiam antes. Além disso, a prática de mindfulness me ajudou a lidar melhor com as minhas emoções. Eu desenvolvi recursos internos para me apoiar em momentos de estresse, ansiedade e nervosismo. A compreensão que eu tenho hoje sobre a natureza emocional humana me permite ser mais compassiva comigo mesma, sem me julgar pelos sentimentos que eu experimento. Essa transformação foi tão impactante que eu decidi me profissionalizar como instrutora de mindfulness. Em 2016, comecei a facilitar o programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, em que eu compartilhei muito além das técnicas que aprendi, mas também um caminho que eu desenvolvi na minha própria experiência de vida interior, com pessoas que, como eu, buscam uma vida com mais atenção e autoconsciência. Em 2017, comecei a produzir o podcast Autoconsciente. A minha intenção era difundir a ideia de viver com mais atenção e autoconsciência, um conceito que pode parecer extravagante nesse mundo repleto de estímulos que capturam a nossa atenção e nos fazem viver no piloto automático, né? Ao longo dos anos, o podcast evoluiu e hoje fala sobre a vida interior, ajudando muitas pessoas a lidarem com esse mundo rico e complexo que existe dentro de nós. E com isso, o propósito do meu trabalho se tornou apoiar pessoas a serem mais autoconscientes e a terem uma vida interior rica, autêntica e significativa. Agora que vocês conhecem um pouco da minha trajetória, eu quero compartilhar com vocês o porquê de estarmos aqui hoje, reunidos nesse evento chamado Reset Mental. Na minha jornada pessoal e profissional, eu percebi que uma das maiores barreiras para uma vida plena e produtiva é a dificuldade de gerenciar a atenção. Vivemos em um mundo hiperconectado, complexo, acelerado, que nos bombardeia com estímulos e enche de demandas. Isso provoca dispersão mental, estresse e uma constante sensação de insuficiência que nos oprime e que provavelmente está oprimindo você também. Quando eu comecei a praticar mindfulness, mudei certos comportamentos em mim. E esses mesmos comportamentos eu observo nas pessoas para quem ensino mindfulness. Um deles é o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a multitarefa. Ir fazendo tudo que aparece pela frente e não ter clareza de objetivos e prioridades. A multitarefa, que muitas vezes é vista como uma habilidade valiosa, na verdade derruba a produtividade. Passamos nossos dias tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Reunião com viva voz do celular enquanto dirigimos. Conversar no WhatsApp com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes. Ver TV e responder e-mails. Tudo junto ao mesmo tempo. Isso está tão arraigado no nosso estilo de vida que a gente quer aproveitar qualquer tempo que tiver. Ficamos nos achando super produtivos, mas a verdade é que é muito desgastante. Foi um pouco sobre isso que eu falei na entrevista que dei certa vez. Veja, a atenção é energia mental. E se a gente dispersa muita energia mental, a gente faz um monte de coisas durante o dia e acaba não realizando. Chega no final do dia, nossa, eu não fiz isso, não paguei a conta, ai meu Deus, esqueci, não sei o quê. Por quê? Foi se envolvendo com tudo que apareceu. E não é pouca coisa que aparece. Não. Aí, se você desenvolve essa habilidade de estar, de se observar, de perceber onde você está com a atenção,
você, quando percebe que se distraiu, você volta para o seu foco. E essa capacidade de focar, né, essa capacidade de prestar atenção no dia a dia, nos afazeres, vai nos ajudando realmente a cortar as distrações e fazer o que é mais importante, o que é necessário. Ajuda no relacionamento, inclusive. Isso me motivou a criar o Reset Mental, para que você possa identificar hábitos, padrões de comportamento, atitudes que estão levando você a dispersar a energia e aprender a direcioná-la para o que importa de uma forma mais efetiva. Afinal, como você espera ter tempo de qualidade para você, com seus filhos, seu parceiro ou parceira e até mesmo no seu trabalho, se a sua atenção está no lugar errado? Eu quero ajudar você a entender que a verdadeira efetividade não está em fazer mais, mas em fazer com mais atenção e melhor. É sobre efetividade e não sobre performance. É sobre abandonar a cultura da multitarefa e aprender a focar a nossa energia mental naquilo que realmente importa. E o resultado vai muito além do que se possa tangibilizar. Essa filosofia de vida é o que eu transmito nos meus cursos, é o que os meus alunos levam para a vida deles e isso se reflete no trabalho, na vida pessoal, no relacionamento com os outros e principalmente no relacionamento com eles mesmos. Veja um pouco do que eles contam. Olá, eu sou Luciana Midori, eu sou neurologista infantil e eu fiz um curso da Regina Gianetti há uns 2 anos e isso me transformou. Me ajudou na minha tese, que eu estava fazendo um doutorado, me ajuda no tratamento dos pacientes e me ajuda muito na minha vida pessoal. O curso que nos ensina mindfulness nos modifica totalmente, modificou a minha vida, modificou a minha consciência e a percepção de em qualquer condição, em qualquer lugar, em qualquer momento, basta respirar, ancorar o pensamento na respiração, deixar o pensamento vir, deixar o pensamento ir, ter autoindulgência e modificar toda a paisagem mental. A partir de hoje, eu vou compartilhar a minha experiência e conhecimentos para ajudar você a desenvolver uma rotina mais efetiva e a ter uma relação mais saudável com a própria mente. Mas para que essa transformação aconteça, é preciso que você se comprometa. Se comprometa a quebrar os padrões que estão prendendo você e impedindo que tenha uma vida mais efetiva e leve. Hoje vamos reavaliar as nossas prioridades, deixar para trás multitarefa e começar a direcionar a atenção de forma consciente e disciplinada. Tudo que eu vou compartilhar com você é fruto da minha experiência em anos de prática e estudo e já ajudou muitas pessoas a encontrarem mais clareza e paz em sua vida. Mas não adianta nada eu ficar aqui falando e você não colocar em prática. O Reset Mental foi pensado para que você comece a implementar mudanças reais e significativas na forma como lida com a atenção e a sobrecarga. E isso requer comprometimento e prática. Agora eu quero saber de você. Pronto, pronta para se comprometer? Então, vamos juntos. O assunto agora são certas características dos nossos tempos, do nosso modo de vida hoje, que favorecem o que estamos chamando aqui de caos mental. A primeira vez que eu fiz essa análise sobre como anda a nossa cabeça no mundo de hoje, isso foi para o episódio 0 do Autoconsciente. E o que eu escrevi para aquele episódio continua tão atual. Vamos lembrar um trecho em que eu cito um artigo do neurocientista Daniel Levitin. Nossos cérebros estão mais ocupados do que nunca. Somos assediados por fatos, pseudofatos, bobagens, rumores, tudo isso se apresentando como informação. Discernir o que você precisa saber do que pode ser ignorado é exaustivo. Ao mesmo tempo, estamos fazendo mais coisas. 30 anos atrás, agentes de viagem faziam nossas reservas de voo, vendedores nos ajudavam a encontrar o que procurávamos em uma loja e secretárias ajudavam executivos ocupados com sua correspondência. Hoje, fazemos nós mesmos todas essas coisas. Realizamos o trabalho de 10 pessoas enquanto tentamos cuidar da própria vida, dos filhos e pais, amigos, carreiras, hobbies e programas de TV favoritos. Os neurocientistas até fizeram uma estimativa do volume de informações que o cérebro humano processa,
com a vida que a gente leva, chegaram ao número de 11 milhões de bits por segundo. Eu nem sei interpretar esse número, mas imagino que seja muita coisa. E não é só a massiva quantidade de informações e estímulos que o mundo despeja sobre nós todos os dias. Existe também a cultura do alto desempenho no trabalho, nos estudos, nos esportes, em tantas coisas que a gente faz, até no sexo. Essa quase que obrigação de a gente se destacar na vida, de ser pessoas melhores, continuamente melhores, porque o mundo é competitivo e não podemos ficar para trás. Lá naquele episódio 0 de 7 anos atrás, a gente já estava às voltas com os ideais de perfeição, de aprovação social, cada vez mais performance impecável, resultados crescentes e essas coisas todas que a gente está cansada de ouvir e perseguir. O tremendo esforço para nos adequar a esses ideais está nos deixando esgotados, ansiosos, doentes e vazios. Faz a gente viver em constante pé de guerra com nós mesmos, num monólogo interno de autocobrança e autojulgamento. E isso tudo continua acontecendo. Como eu disse no episódio, viver nesse turbulento mundo externo é exaustivo, muitas vezes até assustador, e com frequência nos faz sentir perdidos e questionar por quê, como, para onde. Está bem atual esse discurso, né? Eu trago aqui hoje mais 3 características dos nossos tempos para aprofundar a compreensão do que está acontecendo com a gente hoje. Uma dessas características é a complexidade do nosso mundo pós-moderno. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico. Décadas atrás, a humanidade sonhava que um dia os computadores e robôs iriam assumir os trabalhos mais monótonos, perigosos e pesados, e o ser humano trabalharia menos, teria mais tempo livre. Belo sonho, né? O que de fato aconteceu é que a tecnologia nos deu foi muito mais coisas para ocupar a nossa cabeça. Coisas que não existiam antes. Redes sociais, aplicativos de mensagens, todo um modo super sofisticado e colaborativo de fazer o nosso trabalho hoje. Repare quantos softwares e sistemas informatizados você usa atualmente, no trabalho, para as coisas da vida pessoal. É só olhar no seu caderninho de senhas de acesso. Não me surpreende que sejam dezenas de senhas. Para mim são. E como é que a gente opera todos esses sistemas que fazem parte da nossa vida? Com energia mental. Nosso gasto de energia mental aumentou brutalmente com todos esses avanços da vida moderna. Outra característica do mundo atual é a velocidade das mudanças, dos acontecimentos. Eu gosto de citar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que criou a expressão mundo líquido. Assim como os líquidos, que são instáveis, que fluem, que mudam de forma muito facilmente e constantemente, as coisas no nosso mundo também mudam muito facilmente, em curtos intervalos de tempo. E isso também tem a ver com a tecnologia. A tecnologia nos dá respostas imediatas. Clicou, aconteceu. A gente pesquisa algo no buscador de internet e em segundos ele traz uma lista de respostas. O mundo digital é um mundo acelerado, muito ágil, tudo tem que ser rápido, tudo muda muito rápido por conta das inovações tecnológicas. Um exemplo recente, inteligência artificial. O famoso ChatGPT foi aberto ao público no finalzinho de 2022. Tem 1 ano e meio isso. Nesse curto período de tempo, o quanto a inteligência artificial já mudou a nossa vida. O modo de trabalhar, de estudar, de se informar, né? Todos os dias sai uma aplicação nova de inteligência artificial. E nós que somos inteligências naturais, como é que a gente fica nisso? Tendo que correr atrás, nos informar, atualizar, nos reinventar. Mais coisas para ocupar a nossa cabeça, né? Por fim, uma terceira característica dos nossos tempos que eu gostaria de citar é a incerteza. Num mundo que muda tão rápido, em que tudo pode acontecer de um momento para o outro, fica para nós um constante sentimento de incerteza. E nós, seres humanos, temos aversão à incerteza. Essa aversão é uma predisposição do nosso cérebro. Tem um neurocientista inglês chamado Bo Laurel. Ele é um especialista em percepção que diz que o sentimento de incerteza, que traz uma certa ansiedade,
é uma reação natural do cérebro humano ao desconhecido. Se os nossos ancestrais dos tempos primitivos não ficassem em alerta e receosos com um movimento estranho na mata, por exemplo, que poderia ser um predador, aliás, isso poderia ser fatal para eles. A incerteza garantiu a preservação da nossa espécie. Pensando agora no mundo moderno, nas últimas décadas principalmente, os países, a economia, as pessoas, tudo foi se tornando cada vez mais interconectado. A tal ponto que hoje, por exemplo, a tuitada de uma grande liderança mundial repercute imediatamente no mundo inteiro e pode até causar alvoroço. As bolsas de valores oscilam, empresários mudam de planos de investimentos, famílias decidem adiar uma compra. A percepção é de que o mundo se torna mais incerto à medida que os atos dos outros são sentidos imediatamente e afetam a nossa vida também. Nas palavras do Bow, um mundo cada vez mais conectado também é mais imprevisível. Uma empresa de sucesso, um relacionamento estável, um ambiente sem perigos, a existência dessas coisas hoje não garante que será assim amanhã. Não é possível ficar verdadeiramente intocado. Sempre vai haver acontecimentos que nos pegam de surpresa, que nós não previmos. Agora, se a gente juntar complexidade, velocidade dos acontecimentos, incerteza e mais toda essa carga de informações que a gente recebe por estarmos conectados, e o ideal de alto desempenho que discutimos anteriormente. Juntando tudo isso, que eu costumo chamar de turbilhão da vida moderna, como está a nossa cabeça? Com muitas coisas, não poderia ser diferente. Com muitas coisas. Foi até feita uma pesquisa sobre isso, saiu na revista Science, uma revista muito conceituada no mundo científico. Essa pesquisa foi feita por uma equipe da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com a participação de milhares de pessoas. E o resultado foi que em praticamente metade do tempo as pessoas estavam pensando em algo diferente do que estavam fazendo. Estavam distraídas com seus pensamentos, suas preocupações. E isso é extensivo a todos nós, né? Foi uma pesquisa por amostragem. Então o turbilhão da vida moderna sobrecarrega, agita, dispersa a nossa mente. E isso nos coloca num paradoxo, ou seja, numa situação muito contraditória. Porque num mundo em que tantas coisas acontecem, a gente precisaria ter foco para dar atenção ao que é importante para nós, a cada momento. Mas o que acaba acontecendo é a dispersão da atenção. A gente precisaria ter organização mental para dar conta dos nossos afazeres. Mas o que acaba acontecendo é o já falado caos mental. Ou seja, o paradoxo dos nossos dias é que, ao mesmo tempo em que o mundo requer de nós o melhor dos nossos recursos mentais, o próprio mundo prejudica o uso dos nossos recursos mentais. E aí você me pergunta, e agora? E agora, Regina, como é que a gente sai desse lugar? Para começar, compreenda que isso não é uma deficiência sua, não é culpa sua. Nós não recebemos uma educação para cuidar do nosso mundo mental, da nossa saúde mental. Mas nunca é tarde para aprender, né? Eu gosto muito de uma fala do neurocientista americano chamado Richard Davidson. Ele é um grande estudioso dos efeitos da prática de mindfulness. E ele diz o seguinte: assim como nós entendemos a importância de uma boa higiene do corpo, somos educados desde cedo para cuidar da higiene do corpo, um dia também vamos entender a importância de fazer a higiene da mente. E a água e o sabão da mente são a prática meditativa do mindfulness. Como praticante e instrutora dessa técnica, eu vejo o mindfulness como um lugar dentro de nós mesmos, onde nós enxergamos as coisas com mais clareza e simplicidade. Nesse lugar, nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, nossas emoções e conflitos, e lidar de uma forma gentil, sem julgamento. Aprendemos a ter maior compreensão da nossa humanidade e pegar mais leve conosco mesmos. Isso, para mim, foi transformador. Mudou a minha relação comigo mesma, me ensinou a ser mais minha amiga e me deixa mais em paz. E o ponto de partida para isso foi lá atrás, em 2013, quando eu entendi como é danoso o modo como estamos vivendo hoje, nesse grande paradoxo, e iniciei algumas mudanças imediatas. Depois eu descobri que esse novo comportamento já era intrínseco ao mindfulness, o que me motivou a seguir me desenvolvendo.
A partir do momento em que você passa a se conectar com você mesmo, ativa a sua autoconsciência e as suas atitudes passam a ser mais intencionais. Assim você percebe que a sua vida pode sim ser vivida de forma mais plena e satisfatória. É neste lugar que você deixa de viver para performar e fazer muitas coisas e passa a viver de uma forma mais efetiva. Porque a efetividade é sobre viver bem e melhor no longo prazo. Você agora já deu start no seu processo de autoconsciência. Aprendeu aqui a identificar fatores que geram agitação, estresse e insatisfação. Já sabe também que não precisa ser assim e que pode viver mais conectado com o aqui e agora para estar bem consigo mesmo. Eu vou agora lhe propor um exercício. Hoje, durante o dia, observe como você está. Se possível, tome nota das situações em que você se agita, dispersa, perde o foco. Observe o que está acontecendo com a sua mente. Então ficaram claros para você os aspectos da nossa vida, do nosso mundo, que favorecem o caos mental? Você entende que não é a pessoa mais desorganizada do mundo? O problema é que está direcionando a atenção totalmente para o exterior. Com algumas atitudes simples agora, você já começa a mudar isso, a trazer a atenção mais para você e para o que importa para você. A partir de agora que você tomou consciência do seu estado mental, algo muito bom pode acontecer, assim como aconteceu com pessoas que decidiram mudar a sua realidade. Alguns alunos meus contam sobre isso. Ter participado do curso da Regina por 2 oportunidades, uma presencial e outra online, foi uma experiência incrível, né? De fato mudou a minha vida, foi um momento excepcional aí em relação à transição de carreira. Ter aprendido com ela a controlar a respiração, a saber deixar ir, né? a saber entender a questão da varredura corporal e principalmente a não criar expectativas. Então isso de fato para mim foi transformador. Eu sou ouvinte da Regina já há alguns anos, mas na pandemia se intensificou essa vontade de estar com ela, de poder entender, me entender e de estar realizando alguns sonhos, alguns desejos. E eu tinha esse sonho de fazer esse curso com ela, pude fazê-lo, amei, adorei. Estou agora realizando outros sonhos que esse curso certamente me ajudou a estar aqui. Hoje estou em Milão, fazendo um curso que eu também desejava muito e achei que nunca fosse conseguir. E com esse curso as portas se abriram e o meu desejo de me conhecer, de estar presente em mim mesma, ficou muito intensificado. Isso tudo é muito bom, né? A cada depoimento que eu recebo de um seguidor, de um aluno ou de um ouvinte, eu percebo que ajudei um pouquinho a pessoa a fazer mudanças em sua vida. Sempre digo para os meus alunos que eu não sou nenhuma guru. Eu não tenho a solução mágica para a vida de ninguém. Eu sou alguém que tem os mesmos desafios que você tem, mas eu encontrei maneiras de lidar com isso. Eu passei por esse processo, vivo esse processo e é isso que eu compartilho. E graças a ele, eu tenho condições de fazer escolhas melhores. Então, se você se pegou estressado, mas conseguiu parar e entender o motivo, comemore. Você acabou de interromper a ação do externo em você. Milhares de pessoas apenas sofrem, sem sequer entender o que acontece com elas. E isso é uma pena, né? Porque sem consciência do que está acontecendo consigo, não é possível mudar a própria realidade para uma vida mais efetiva. O meu trabalho aqui, ao compartilhar essas reflexões para o início do seu processo de autoconsciência, é para que você dê atenção ao que realmente importa para você. Não é para mim, não é para nada ou ninguém do mundo exterior. É para você. O mundo continua sendo esse turbilhão, mas você não precisa ser refém dele. Falamos de muitas coisas aqui hoje, não é? Amanhã nós vamos ter mais um dia super importante. Eu vou compartilhar com você 5 atitudes para você já começar a mudar o seu estado da mente. Fique atento, tá? Ao seu e-mail para receber um novo vídeo. E ainda tem mais. O aprendizado só se consolida com a prática, certo? Então, hoje à noite, às 20 horas, você terá a oportunidade de vivenciar a sua primeira prática de Mindfulness comigo. O link vai ser disponibilizado no grupo. Se você ainda não está lá, chama alguém da minha equipe ou me envia uma mensagem no meu direct que a gente resolve isso. Te vejo hoje à noite, às 20 horas, no Instagram. Até lá!
e um abraço.